Se você quer ser aprovado em um dos concursos mais concorridos do Brasil, saiba como no primeiro link na descrição do vídeo. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Pensador Digital. Hoje, vamos explorar um dos eventos mais importantes da história da humanidade, a Revolução Industrial. Vamos descobrir como a industrialização mudou o mundo, os avanços tecnológicos incríveis que surgiram e como tudo isso transformou nossas vidas para sempre. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Fique com a gente até o final, porque temos muita informação interessante para compartilhar. Vamos lá! A Revolução Industrial começou no século XVIII, por volta de 1760, na Inglaterra. Mas o que exatamente foi essa revolução? Bem, imagine um tempo em que tudo era feito à mão. Roupas, ferramentas, alimentos, tudo. A Revolução Industrial foi o período em que as pessoas começaram a usar máquinas para fazer esses trabalhos. Essas máquinas ajudavam a fazer tudo muito mais rápido e em grande quantidade. Mas por que isso começou na Inglaterra? A Inglaterra tinha 3 coisas importantes: muito carvão, rios para mover máquinas e muitos trabalhadores. O carvão era usado como fonte de energia para as novas máquinas a vapor. Os rios forneciam uma maneira de transportar mercadorias e também moviam as máquinas nas fábricas. E havia muitos trabalhadores porque muitas pessoas deixavam o campo e vinham para a cidade procurar trabalho. Com a Revolução Industrial, surgiram muitas invenções incríveis. Vamos falar de algumas. A máquina a vapor, inventada por James Watt, foi uma das inovações mais importantes. Imagine que antes dela, todas as fábricas dependiam da força dos músculos humanos ou da água para funcionar. Com a máquina a vapor, as fábricas podiam ser construídas em qualquer lugar e não precisavam mais depender de rios. Outra invenção incrível foi o tir mecânico, que ajudava a tecer tecidos muito mais rápido do que as pessoas podiam fazer à mão. Isso fez com que as roupas ficassem mais baratas e acessíveis. E a invenção da locomotiva a vapor foi revolucionária. Agora, as pessoas e os produtos podiam ser transportados de um lugar para outro muito mais rápido do que antes. Isso ajudou a conectar diferentes partes do país e até diferentes países. Essas inovações ajudaram a mudar completamente a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. Com todas essas novas máquinas, as fábricas começaram a se expandir rapidamente. Antes da Revolução Industrial, a maioria das pessoas vivia no campo e trabalhava na agricultura. Mas agora, elas estavam se mudando para as cidades para trabalhar nas fábricas. Isso fez com que as cidades crescessem muito rápido. Imagina só, as cidades que antes eram pequenas começaram a ficar cheias de gente. Havia muitas fábricas, todas cheias de trabalhadores. As cidades ficaram muito movimentadas, mas também muito poluídas e barulhentas. A qualidade de vida nas cidades muitas vezes não era boa. As casas eram pequenas e amontoadas, e não havia muitos lugares limpos para as pessoas viverem. Com o crescimento das fábricas, surgiram também muitos problemas nas condições de trabalho. As fábricas queriam produzir o máximo possível, então os trabalhadores tinham que trabalhar por longas horas, às vezes até 16 horas por dia. As condições de trabalho eram muito difíceis e perigosas. Não havia leis para proteger os trabalhadores, então eles não tinham muitos direitos. Muitas crianças também trabalhavam nas fábricas porque eram pequenas e podiam entrar nas máquinas para consertar coisas. Isso era muito perigoso, e muitos acidentes aconteciam. Além disso, as fábricas eram sujas e cheias de poeira, o que deixava as pessoas doentes. A Revolução Industrial criou uma nova classe de pessoas, a classe trabalhadora. Essas pessoas eram diferentes dos ricos donos de fábricas e também dos agricultores do campo. Elas trabalhavam nas fábricas, viviam nas cidades e tinham que lidar com as condições difíceis do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, essa nova classe começou a se organizar para lutar por melhores condições de trabalho. Eles formaram sindicatos e começaram a exigir salários melhores, horas de trabalho mais curtas e ambientes de trabalho mais seguros. Com o tempo, essas lutas ajudaram a mudar as leis e melhorar as condições para todos os trabalhadores. Durante a Revolução Industrial, muitas mulheres e crianças começaram a trabalhar nas fábricas.
As mulheres geralmente recebiam menos que os homens, mesmo fazendo o mesmo trabalho. E as crianças, como mencionamos antes, também trabalhavam em condições muito perigosas. Com o tempo, muitas pessoas começaram a perceber que isso não era justo. Isso levou a mudanças na forma como as mulheres e crianças eram tratadas no trabalho. Novas leis foram criadas para limitar as horas que as crianças podiam trabalhar e para garantir que as mulheres recebessem um pagamento mais justo. A Revolução Industrial trouxe muitas mudanças econômicas. Antes, a economia era baseada principalmente na agricultura. Mas com a industrialização, a economia começou a depender mais das fábricas e da produção em massa. Isso levou a um aumento enorme na produção de bens e ao crescimento de novas indústrias. Com mais produtos sendo feitos, o comércio também aumentou. As pessoas começaram a comprar e vender mais produtos do que nunca. Novos mercados foram abertos em outros países, e o comércio internacional cresceu rapidamente. Isso ajudou a tornar alguns países muito ricos, enquanto outros ficaram para trás. Com todo o crescimento das fábricas e das cidades, o meio ambiente começou a ser muito afetado. A queima de carvão nas fábricas e locomotivas liberava muita fumaça e poluição no ar. Os rios ficavam poluídos com os resíduos das fábricas, e muitas florestas foram destruídas para dar lugar a novas indústrias e cidades. Isso nos mostra que, apesar de todos os avanços, a Revolução Industrial também trouxe muitos desafios para o meio ambiente. Hoje, sabemos que precisamos encontrar um equilíbrio entre o crescimento industrial e a proteção do nosso planeta. Embora a Revolução Industrial tenha começado na Inglaterra, ela logo se espalhou para outros países. França, Alemanha, Estados Unidos e outros lugares começaram a adotar as novas tecnologias e métodos de produção. Cada país desenvolveu suas próprias indústrias, e isso ajudou a criar uma economia global. Cada país experimentou a Revolução Industrial de uma maneira um pouco diferente, dependendo de seus recursos naturais, localização e estrutura social. Mas todos esses países experimentaram grandes mudanças econômicas, sociais e tecnológicas que moldaram o mundo moderno. A Revolução Industrial nos ensinou muitas lições importantes. Primeiro, ela nos mostrou o poder da inovação e da tecnologia para transformar o mundo. Segundo, ela nos ensinou que o crescimento econômico deve ser equilibrado com a justiça social e a sustentabilidade ambiental. Hoje, ainda enfrentamos muitos dos mesmos desafios que surgiram durante a Revolução Industrial, como garantir que o progresso beneficie a todos, como proteger nossos trabalhadores e como preservar nosso planeta para as futuras gerações. E isso é tudo por hoje, pessoal! Esperamos que vocês tenham aprendido muito sobre a Revolução Industrial e como ela mudou o mundo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Pensador Digital para mais vídeos como este. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também possam aprender. Até a próxima!